Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida, de muita riqueza, prosperidade, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 9 de dezembro e o ano é 2023. O ano é 2023. Sejam todos bem-vindos e hoje, agora nesse momento, vamos fazer a leitura do último capítulo do livro de Êxodos. O livro de Êxodos que trata exatamente da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então vamos ler e comentar o capítulo 40, o último capítulo aqui do nosso livro de Êxodos. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar uma mensagem de paz espiritual, de riqueza, sabedoria, vida plena e muita motivação para as pessoas. Então, se você não puder, então se inscreve aí no nosso canal, deixe apenas o seu like, o sinalzinho aí de positivo, like, perfeito? Os gostei. Então, bora lá, vamos fazer a nossa leitura. E para isso, novamente, vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. E como eu falo sempre, a Bíblia não é apenas um livro religioso, a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia, na verdade, é o manual de instruções para a vida. Então, tudo que você queira saber, porque determinadas coisas que não são tão boas acontecem na sua vida e o que deveria acontecer de bom não acontece, você vai encontrar respostas aqui no nosso manual de instruções para a vida, na nossa Bíblia Sagrada. Então bora lá, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Êxodos, o segundo livro da Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos, 31.200 versículos aproximadamente. Então, estamos finalizando a leitura do livro de Êxodos. Então já fizemos vídeo de todos os capítulos anteriores e se de repente foi interessante para você adquirir este conhecimento, basta apenas você acessar aí a nossa playlist, a playlist de Êxodos, que está aí no nosso canal, no nosso humilde canalzinho aí, perfeito? Então, basta você acessar a playlist de Êxodo e lá você vai encontrar os vídeos de todos os capítulos anteriores. Então bora lá, vamos continuar na verdade aqui com nossa leitura. Vamos fazer a leitura, como já disse, do capítulo 40, e no capítulo 40, no versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, então Deus se dirigindo a Moisés e disse, versículo 2: No primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então, no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Versículo 3: E nele colocarás a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Então, levantarás o tabernáculo da congregação e nele colocarás a arca do testemunhos e a cobrirá a arca com o véu, e cobrirá a arca com o véu. Versículo 4: E colocarás nele a mesa e porás em ordem as coisas que devem ser postas em ordem sobre ela. E colocarás o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. E colocarás o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Versículo 5: E colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. E colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. E colocarás a cortina da porta do tabernáculo. E colocarás a cortina da porta do tabernáculo. Versículo 6: E colocarás o altar da oferta queimada diante da porta do tabernáculo
da tenda da congregação. Versículo 7. E colocarás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água. Versículo 8. E levantarás o pátio ao redor, e pendurarás as cortinas da porta do pátio. Então, para quem não acompanhou, né, a pia, no caso, era para as pessoas que fossem entrar ali, ou seja, o sacerdote e seus filhos, no caso Arão e seus filhos, para que eles pudessem lavar as suas mãos. Versículo 9. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que está nele, e o santificarás, e todos os seus utensílios, e será santo. Então tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que está nele, e o santificarás, e todos os seus utensílios, e será santo. Aquele local era um local santo, o tabernáculo, com todos os seus utensílios, mesas e tudo mais, são locais santos. Versículo 10. E ungirás o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será um altar santíssimo. Então aquele altar era um altar santíssimo, o altar das ofertas queimadas. Versículo 11. Ungirás a pia e a sua base, a santificarás. Ah, professor, então existia um altar para que fosse feitos sacrifícios de animais? Sim, existiam. No tempo de Moisés existia o altar para que fosse santificado, para que fossem feitas ofertas queimadas de cabritos, bezerros, bodes, ovelhas, entendeu? Cordeiros. Então existia sempre foi tradição se fazer sacrifício de animais, as chamadas ofertas queimadas de animais para agradar a Deus. Então isso era tradição, sim, lá na época de Moisés e até mesmo antes de Moisés. Lembre-se que quando Abraão se prepara para sacrificar o seu filho, que Deus havia pedido, né, que Abraão fizesse o sacrifício do seu filho para que, no caso, Abraão provasse a fidelidade e a lealdade para com Deus. Então, Abraão, quando ia fazer o sacrifício do seu filho, um anjo de Deus diz para Abraão que não precisava que ele sacrificasse o seu filho, pois Abraão ali já estava provando a sua fidelidade, a sua lealdade com Deus, o seu compromisso com Deus. E no mesmo momento, Abraão vê ali um cordeiro, enxerga um cordeiro que está preso nos arbustos, e Abraão faz o sacrifício daquele cordeiro no lugar do seu filho. Então você pode acreditar que eram feitos sacrifícios de animais para agradar a Deus, sim, assim era feito. Versículo 10. E ungirás o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios. Esse já foi. Versículo 11 também já foi. E ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Então ungirás a pia e a sua base. Então todos os utensílios, todos aqueles móveis, mesa, né, candelabro, tudo foi ali santificado. Versículo 12. Trarás Arão e os seus filhos para a porta do tabernáculo da congregação e os lavarás com águas. Então trarás, você vai trazer Arão e os seus filhos para a porta do tabernáculo da congregação e os lavarás com água. Versículo 13. E porás sobre Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. Então, Arão ali deveria vestir as roupas que foram preparadas para ele, no caso, né? E santificará. E, no caso, Moisés o iria santificar para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. Então, Arão ali, o primeiro sacerdote de Deus. Versículo 14.
E trarás os seus filhos e os vestirás com as túnicas. Então trará também os filhos de Arão e você vestirá, no caso Deus se dirigindo a Moisés, e você os vestirá com as túnicas que foram preparadas exatamente para os filhos de Arão, para que eles ministrem também no ofício sacerdotal. Versículo 15: E os ungirás, assim como ungiste seu pai, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal, pois a sua unção certamente será um sacerdócio perpétuo para as suas gerações. Então, Moisés não só teria que ungir a Arão, né, para santificar, para que ele pudesse trabalhar, né, ministre no ofício sacerdotal, como também os filhos de Arão, para que eles também fossem santificados para trabalharem, né, para ter o trabalho perpétuo por suas gerações. Versículo 16: Assim fez Moisés, de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenara, assim ele fez. Então Moisés procedeu exatamente de acordo com o que Deus ordenou para que ele fizesse. Versículo 17: E aconteceu no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi levantado. Então aconteceu que ali no primeiro mês do segundo ano que se refere então à libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, né? Então ali o tabernáculo foi levantado. Versículo 18: E Moisés levantou o tabernáculo e fixou as suas bases, e colocou as suas tábuas, e colocou as suas barras, e levantou as suas colunas. Então Moisés levantou o tabernáculo, fixando suas bases, e colocou suas tábuas, e colocou suas barras, e levantou as colunas do tabernáculo. Versículo 19: E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e colocou a coberta da tenda sobre ela, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 20: E tomou o testemunho, e o pôs na arca, e colocou as varas na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca. Versículo 21: E ele trouxe a arca para dentro do tabernáculo, e colocou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22: E colocou a mesa da tenda da congregação sobre o lado do tabernáculo, em direção ao norte, sem o véu. Colocou a mesa, né? Colocou a mesa da tenda da congregação sobre o lado do tabernáculo, em direção ao norte, sem o véu. Versículo 23. E ele pôs o pão em ordem sobre ela diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então ele colocou ali o pão em ordem sobre a mesa, conforme Deus havia ordenado a Moisés. Versículo 24: E colocou o candelabro na tenda da congregação diante da mesa, no lado do tabernáculo, em direção ao sul. Versículo 25: E acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 26: E ele colocou o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E ele colocou o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Versículo 27: E queimou incenso aromático nele, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então ele queimou incenso aromático, conforme Deus havia ordenado para ele. E colocou a cortina na porta do tabernáculo. Então ele colocou a cortina ali que servia, né, de porta para o tabernáculo. Versículo 29. E ele colocou o altar da oferta queimada junto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu a oferta queimada sobre ele e a oferta de carne, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então ele colocou o altar da oferta queimada junto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu a oferta queimada sobre ele e a oferta de carne, conforme o Senhor ordenara. Versículo 30. E ele colocou a pia entre a tenda da congregação e o altar. Colocou água nela para lavar.
Então colocou água na pia para quê? Para lavar. E Moisés e Arão e os seus filhos lavaram ali as suas mãos e os seus pés. Então ele colocou a água ali na pia para poderem lavar as mãos e também os pés, para que eles pudessem entrar no tabernáculo. Versículo 32. Quando entravam na tenda da congregação e quando se aproximavam do altar, eles se lavavam, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, quando eles, quando entravam na tenda da congregação e quando se aproximavam do altar, eles se lavavam, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, era um costume as pessoas se lavarem, mesmo porque não tinha nem como ficar tomando banho todos os dias, 2, 3 banhos como nós fazemos hoje, Nós temos hoje todo esse privilégio, todo esse conforto, a nossa zona de conforto que nos permite tomar 2 banhos por dia. Lógico que tem gente que não toma nenhum, Mas é de cada um. Então era costume as pessoas se lavarem, não era nem tomar um banho, antes de entrar na tenda da congregação, ou seja, entrar no tabernáculo, Então as pessoas se lavar os pés, lavar também as mãos. Versículo 33. E ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então ele colocou ali a cortina do pátio, E assim ele terminou toda a obra ali da construção de ter feito o tabernáculo. Versículo 34. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então veio uma nuvem e cobriu ali a tenda da congregação. Então a glória do Senhor encheu ali o tabernáculo. Versículo 35. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, durante o período que aquela nuvem permaneceu ali sobre o tabernáculo, sobre a tenda da congregação, Moisés não pôde entrar no tabernáculo, porque a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. Então, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. Versículo 37. Mas quando a nuvem não se levantava, então eles não viajavam até o dia em que ela se levantava. Então, a nuvem descia sobre o tabernáculo. E durante aquele período, ficasse ali a nuvem, o tempo que ficasse, eles não permaneciam na jornada. Mas quando ela se levantava do tabernáculo, então eles continuavam na jornada deles em busca da terra prometida, em busca de Canaã, a terra que emana leite e mel. Mas então, quando a nuvem estava sobre o tabernáculo, eles tinham que parar. Quando a nuvem se levantava, se afastava do tabernáculo, eles continuavam a jornada deles. Então, versículo 38 agora, E quando a nuvem, versículo 37. Mas quando a nuvem não se levantava, então eles não viajavam até o dia em que ela se levantava. Já expliquei. Então, versículo 38 agora, o último versículo aqui do nosso capítulo e também o último versículo do livro de Êxodo. O capítulo 38, o versículo 38, é exatamente o último versículo aqui do nosso livro de Êxodo. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. Então, de dia era uma nuvem, de dia, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e o fogo estava à noite. Então, durante o dia você tinha uma nuvem, que era a nuvem do Senhor, que acompanhava os israelitas em sua jornada. Durante o dia era uma nuvem e à noite era uma bola de fogo, era fogo
que acompanhava ali aquele povo em sua jornada. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura, né, do capítulo 40 do livro de Êxodo, ou seja, fizemos a leitura do último capítulo aqui do livro de Êxodo, então fizemos a leitura de todo o livro de Êxodo. E se você quiser acompanhar, se você quer adquirir esse conhecimento, basta você acessar aí a nossa playlist, as nossas playlists em nosso canal, que você vai encontrar outros vídeos e você vai poder assimilar este conhecimento. Então, perfeito, fizemos a leitura do capítulo 40, o último capítulo aqui do livro de Êxodos, né? O próximo livro será o livro de Levíticos, também escrito por Moisés, é o terceiro livro da Bíblia e o terceiro livro escrito por Moisés. Moisés escreveu aí os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. Então, para você que acompanhou aqui o nosso vídeo por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida muito grandemente, mas se você ficou até o final, muita sabedoria, muita riqueza, muita paz espiritual, muita vida plena para você, que você tenha tudo de bom na sua vida. Meu muito obrigado. O nosso objetivo é retornarmos amanhã para fazer a leitura do primeiro capítulo do livro de Levíticos. Vamos começar mais um livro aqui da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é só você apertar o botãozinho ali, ó, de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Mas se mesmo isso for muito para você, deixa aí o seu like, ó. Deixa aí o seu like aí, seu gostei, aperta o botãozinho de like aí, para que esse material chegue para mais pessoas e que a gente possa motivar e levar um pouco de paz espiritual para a vida de mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!